E se a pessoa ao seu lado não for quem parece? O sermão explosivo de Billy Graham desvenda os 6 sinais de um demônio disfarçado. Há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas que influencia cada momento de nossas vidas. Satanás tem um objetivo: nos afastar de Deus, destruir nossa fé, roubar nossa paz. Mas a boa notícia é que Deus nos dá armas poderosas para resistir a esse inimigo. Hoje, vamos explorar um tema profundo e essencial para a nossa caminhada cristã: os 5 tipos de cristãos que Satanás mais teme. Você já se perguntou o que faz de você uma ameaça para o inimigo? Quais são os cristãos que Satanás tenta mais enfraquecer, mais atacar? A resposta está nas atitudes e na fé de quem vive para Cristo com intensidade, coragem e devoção. Esta mensagem é para você que busca não apenas sobreviver, mas conquistar vitórias espirituais todos os dias. Vamos descobrir juntos quais são esses tipos de cristãos e, mais importante ainda, como podemos ser um deles. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está pronto para descobrir esses sinais chocantes. Inscreva-se no canal e não perca a surpresa impactante no final. A vida cristã não é um caminho de tranquilidade sem obstáculos, mas uma jornada intensa de fé em meio a uma batalha espiritual constante. Em Efésios 6, versículo 12, Paulo nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo nos adverte sobre a realidade de um inimigo que, embora invisível, é extremamente real e muito atuante nas vidas daqueles que buscam seguir a Cristo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra essas forças espirituais malignas que atuam nas regiões celestes, em um ataque direto à nossa fé e ao nosso relacionamento com Deus. O cristão precisa estar consciente de que a batalha não é apenas externa, mas interna. É uma guerra espiritual que se trava na mente, no coração e na vida de cada indivíduo. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, não estamos apenas aceitando uma nova vida, mas nos colocando no centro de um conflito eterno entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. Não podemos ignorar isso, pois é essa batalha que define o rumo de nossas vidas, a nossa paz e a nossa vitória. Satanás não desiste. Ele nunca cessa de buscar maneiras de afastar os filhos de Deus de seu propósito, de minar a fé e de lançar dúvidas no coração dos crentes. Ele quer que cada cristão se sinta fraco, desmotivado, cansado ou até mesmo confuso sobre o propósito da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que esse inimigo, que age nas trevas, teme aqueles que estão firmados na fé, que oram com autoridade, que obedecem a Deus e que vivem em amor e santidade. Satanás teme a força espiritual dos cristãos que mantêm sua posição em Cristo e não se deixam abalar pelas dificuldades, pelas tentações e pelos desafios da vida. Ele sabe que essas pessoas são uma ameaça ao seu reino. Uma das histórias mais poderosas da Bíblia, que ilustra esse confronto espiritual, é a tentação de Cristo no deserto, registrada em Mateus 4, versículos 1 a 11. Ali, Jesus, após jejuar por 40 dias e 40 noites, estava fisicamente enfraquecido, mas espiritualmente forte. Satanás, sabendo disso, o atacou com suas tentações, oferecendo-lhe poder, riquezas e a chance de evitar o sofrimento da cruz. Mas Jesus, firme em sua missão e em sua obediência ao Pai, resistiu. Ele não sucumbiu às ofertas de um caminho mais fácil, mas usou a palavra de Deus como sua espada para vencer a tentação. Ama revelações espirituais? Curta o vídeo
Comente verdade e se inscreva. Fique até o final para uma surpresa que vai te deixar de queixo caído. Cada resposta de Jesus à tentação de Satanás foi uma afirmação da verdade de Deus e uma rejeição das mentiras do inimigo. Essa passagem nos ensina algo essencial para todos os cristãos. Mesmo quando nos sentimos fracos, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, temos à nossa disposição o poder de Deus para resistir às tentações do mal. A tentação pode vir disfarçada de diversas maneiras, mas a palavra de Deus sempre será a nossa defesa. Assim como Cristo, nós também podemos vencer. Ele não foi tentado apenas fisicamente, mas na sua identidade como Filho de Deus. E é exatamente nesse ponto que Satanás tenta atacar os cristãos, na nossa identidade em Cristo. O inimigo sempre vai tentar questionar o que Deus disse sobre nós, tentando nos fazer duvidar de nosso valor, de nossa missão e de nosso chamado. A tentação de Cristo também nos ensina que a resistência ao mal exige preparação. Não podemos esperar enfrentar Satanás sem estar preparados espiritualmente. Cristo, embora fosse o Filho de Deus, não enfrentou a tentação sem antes jejuar e orar. Ele se fortaleceu em Deus antes de ser desafiado por Satanás. Da mesma forma, nós, cristãos, precisamos nos fortalecer na oração, na leitura da Palavra de Deus e na comunhão com outros crentes. Essas disciplinas espirituais nos preparam para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus. Satanás sabe que a nossa fraqueza física e emocional pode nos tornar vulneráveis, mas ele também sabe que quando estamos firmados na Palavra de Deus, não importa o quanto ele nos ataque, pois em Cristo somos mais do que vencedores. A vitória já foi conquistada por Jesus na cruz e é essa vitória que nos fortalece. Ele não apenas venceu a morte, mas venceu todas as armas que o inimigo tenta usar contra nós. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Mas sabemos que a nossa vitória está assegurada em Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Cada cristão, portanto, deve estar preparado para essa batalha. Não podemos ser ingênuos ou despreparados. A nossa luta espiritual exige vigilância, oração constante e firmeza na fé. Satanás vai tentar nos desviar de nosso caminho, mas, se estivermos firmes na Palavra de Deus, se permanecermos em Cristo e em Sua verdade, Ele não terá poder sobre nós. Ao refletirmos sobre essa realidade, devemos entender que cada cristão é uma ameaça para o reino das trevas. Quando vivemos de acordo com os princípios do reino de Deus, quando buscamos a santidade, quando buscamos ser luz em um mundo de trevas, Satanás se sente ameaçado. Ele sabe que esses cristãos, aqueles que permanecem fiéis a Deus, são os que vão transformar este mundo, espalhar o amor de Cristo e destruir as obras do mal. Este é o ponto crucial que devemos refletir. Satanás teme os cristãos que têm uma relação íntima com Deus, que estão preparados para a batalha espiritual e que vivem sua fé de maneira genuína. Ele teme a nossa oração, ele teme a nossa fé, ele teme a nossa obediência e ele teme a nossa paixão por Cristo. Por isso, como cristãos, precisamos entender a grandeza da nossa missão e a força espiritual que Deus nos deu para vencer as forças das trevas. Pronto para a verdade poderosa de Billy Graham? Comente amém, inscreva-se e assista até o fim para uma revelação que você não vai acreditar. Primeiro tipo, o cristão de fé inabalável. A vida cristã é constantemente desafiada por dificuldades e tribulações. E muitos são aqueles que, ao enfrentarem esses desafios, acabam enfraquecendo sua fé, permitindo que as circunstâncias da vida tirem a sua paz e os afastem de Deus. No entanto, há um tipo de cristão que Satanás teme profundamente.
Um cristão que não se deixa abalar pelas dificuldades da vida, mas cuja fé se mantém firme e inabalável, independentemente das adversidades. Este é o cristão cuja confiança está completamente em Deus, e sua fé é o escudo que o protege de todo o ataque do inimigo. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos desafia a encarar as provações com alegria. Ele nos ensina que a prova da nossa fé, muitas vezes testada em tempos difíceis, é um meio pelo qual Deus fortalece nosso caráter e nossa confiança nele. Em Tiago 1, versículos 2 a 4, ele nos diz: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa palavra é um convite a todos nós, para que não enxerguemos as dificuldades como um fardo, mas como uma oportunidade para que nossa fé seja amadurecida e aperfeiçoada. Quando somos desafiados, Deus nos chama para confiar mais profundamente em sua soberania, em seu amor e em sua fidelidade. Não é fácil manter uma fé inabalável em tempos de dificuldades, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando e as circunstâncias nos pressionam de todos os lados. Nossa tendência pode ser duvidar, questionar ou até mesmo desanimar. Mas a verdade é que mesmo em meio à tempestade, Deus nos chama para manter nossa fé firme. Ele nos assegura que quando confiamos nele, mesmo nas situações mais adversas, ele está no controle e suas promessas são verdadeiras. Um exemplo poderoso de fé inabalável é encontrado na história de Daniel na cova dos leões. Daniel foi um homem de fé profunda e imensurável confiança em Deus. Um homem que, mesmo diante da morte certa, não comprometeu seus princípios e valores. Em Daniel 6, vemos que Daniel foi lançado na cova dos leões por se recusar a adorar o rei Dário e a seguir os decretos que contrapunham sua fé. Quando o decreto real foi emitido, que proibia a oração a qualquer deus que não fosse o próprio rei, Daniel não hesitou. Ele continuou a orar, como sempre fez, com sua janela aberta em direção a Jerusalém, demonstrando publicamente sua fé em Deus. Como resultado, ele foi jogado na cova dos leões. No entanto, a história de Daniel não é apenas sobre os desafios que ele enfrentou, mas sobre como ele permaneceu firme na sua fé, sabendo que Deus estava com ele. Quando ele foi lançado na cova, seus inimigos pensaram que ele sucumbiria ao medo e à angústia. Mas Daniel, com sua fé inabalável, sabia que seu Deus o protegeria. E, ao contrário do esperado, ele saiu da cova ileso. O que parecia ser o fim de sua vida foi, na verdade, um testemunho poderoso de como Deus honra aqueles que têm fé e confiança nele, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A história de Daniel nos ensina uma lição valiosa sobre a fé. Ela nos mostra que quando temos uma fé verdadeira e inabalável, a presença de Deus em nossas vidas nos fortalece de tal maneira que nada, nem mesmo os maiores desafios, pode nos abalar. Daniel não foi protegido da cova, mas foi sustentado dentro dela. E isso é uma das maiores expressões da verdadeira fé em Deus. A fé inabalável não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que, mesmo diante delas, nossa confiança em Deus será nossa força. Satanás teme cristãos como Daniel, aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo quando a pressão é grande. O inimigo sabe que, quando um cristão é inabalável em sua confiança em Deus, ele se torna uma poderosa ferramenta nas mãos de Deus para transformar o mundo ao seu redor. A verdadeira fé é um escudo contra o ataque de Satanás, porque quando permanecemos em fé, estamos dizendo ao inimigo que nada, nem mesmo as adversidades da vida, pode nos separar do amor de Deus.
Se esse tema te arrepia, deixe um chama nos comentários e se inscreva. Não pule o final. Tem um momento chocante esperando por você. Este tipo de fé, que se mantém firme em tempos de dificuldades, é algo que devemos buscar todos os dias. Satanás quer que duvidemos das promessas de Deus. Ele quer que nos sintamos pequenos diante dos problemas da vida. Mas, ao invés disso, precisamos nos lembrar de que a nossa fé não está em nossas próprias forças, mas naquilo que Deus fez por nós. A fé verdadeira não é uma fé baseada em circunstâncias favoráveis, mas em um relacionamento profundo e confiável com um Deus que é imutável, que nunca falha e que nunca abandona seus filhos. À medida que enfrentamos desafios em nossa própria vida, devemos olhar para a vida de Daniel e outros exemplos bíblicos de fé. Eles nos lembram que a verdadeira fé é uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Como Daniel, devemos decidir em nossos corações que, independentemente da situação, nossa confiança em Deus será inabalável. Quando nossa fé é firme, não importa o que o inimigo faça ou diga, pois sabemos que Deus está ao nosso lado e nos sustenta em todas as coisas. Portanto, a verdadeira fé é uma fé inabalável, que não se abala diante das provações, mas que, ao contrário, se fortalece e se firma ainda mais em Deus. Satanás teme esse tipo de cristão porque sabe que uma fé inabalável é a maior ameaça que podemos fazer contra o seu reino. Essa fé nos torna fortes, nos torna capazes de resistir a qualquer ataque e nos torna testemunhas poderosas do amor e da fidelidade de Deus. Vamos então buscar viver uma fé inabalável como a de Daniel e confiar que em todas as circunstâncias Deus estará conosco, sustentando-nos e guiando-nos para a vitória. Segundo tipo, o cristão de oração poderosa. A oração é, sem dúvida, uma das armas mais poderosas que o cristão possui. Ela não é apenas uma prática religiosa, mas um meio de se conectar diretamente com Deus, acessando seu poder e recebendo sua orientação. Satanás teme profundamente os cristãos que oram com poder, aqueles que, em sua oração, não apenas expressam palavras, mas se posicionam em fé, criando uma atmosfera onde o Espírito Santo pode operar de maneira transformadora. O cristão que ora com poder é aquele que acredita com todo o seu ser que Deus ouve suas palavras e age em resposta a elas. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus nos dá uma chave fundamental para a oração eficaz. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e será assim convosco. Aqui, Jesus não está apenas nos dizendo para pedir, mas para crer. Ele nos ensina que a oração não é uma simples formalidade, mas um ato de fé em que colocamos nossa confiança em Deus, acreditando que Ele pode e irá responder às nossas necessidades. Essa é uma oração com poder, uma oração que sabe que está conversando com o Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, e que Ele responderá conforme sua vontade soberana. Quando oramos com poder, não estamos simplesmente buscando algo para satisfazer nossas necessidades imediatas. Estamos, na verdade, abrindo o caminho para a ação de Deus em nossa vida e no mundo ao nosso redor. A oração fervorosa e constante ativa o poder de Deus, trazendo mudanças, quebrando cadeias espirituais e libertando aqueles que estão presos nas garras do inimigo. Satanás teme essa oração porque sabe que, quando o cristão ora com fé e autoridade, ele está invocando a presença e o poder de Deus de forma irresistível. Ele teme a oração porque sabe que, através dela, os cristãos podem trazer o reino de Deus para a terra e derrotar as forças das trevas. A oração de Elias, registrada em 1 Reis, 18 versículos,
36 a 39, é um exemplo poderoso do efeito que uma oração fervorosa e cheia de fé pode ter. E sucedeu que, ao tempo de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias, desafiando os profetas de Baal, orou ao Senhor para que ele enviasse fogo do céu e provasse que ele era o único Deus verdadeiro. Quando Elias orou, ele não pediu de maneira hesitante ou duvidosa, mas com uma confiança inabalável na soberania de Deus. Ele sabia que Deus responderia à sua oração. E de fato Deus respondeu com fogo, consumindo o sacrifício, o altar e até mesmo a água ao redor, mostrando que a oração de um homem de fé pode invocar o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. Elias não estava apenas orando por um sinal. Ele estava declarando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele estava desafiando as mentiras do inimigo e proclamando a verdade de que o Senhor é Deus e nenhum outro. Antes de tudo, curta se está curioso. Comente, revele e se inscreva. Fique até o final para uma bomba espiritual que você não pode perder. Essa oração foi eficaz porque Elias se posicionou na autoridade que Deus lhe deu, sem medo e sem vacilar. Satanás teme uma oração como essa, uma oração que não apenas pede algo, mas afirma com confiança a autoridade de Deus e o poder de sua palavra. A oração de Elias não foi apenas palavras lançadas ao vento, mas uma declaração poderosa de fé que trouxe resultados visíveis e extraordinários. Quando oramos com poder, estamos criando um ambiente onde o Espírito Santo pode operar. Isso não significa que orações poderosas são apenas aquelas que são ousadas ou grandiosas aos olhos humanos. Às vezes, uma oração silenciosa, mas cheia de fé, pode ter o mesmo poder transformador. O que torna a oração poderosa não é a eloquência ou a intensidade das palavras, mas a fé que a acompanha. Satanás teme uma oração que é feita com fé genuína e com um coração alinhado à vontade de Deus, porque ele sabe que esse tipo de oração é irresistível. O cristão que ora com poder é aquele que, mesmo diante das dificuldades, se mantém firme em sua fé, crendo que Deus pode mudar qualquer situação. Não é apenas uma questão de pedir o que queremos, mas de pedir conforme a vontade de Deus, sabendo que Ele é bom e que seu plano para nós é perfeito. A oração poderosa é uma expressão de nossa confiança em sua sabedoria e em seu amor por nós. Ela não é uma tentativa de manipular Deus ou de forçar sua mão, mas um ato de rendição, onde entregamos nossas preocupações, ansiedades e desejos a Ele, confiantes de que Ele sabe o que é melhor para nós. Satanás teme a oração porque ele sabe que quando os cristãos oram com autoridade, eles não estão apenas pedindo coisas materiais, mas estão invocando a presença de Deus para mudar o curso das situações espirituais. Quando oramos com fé, estamos derrotando o inimigo. Estamos dizendo a ele que ele não tem autoridade sobre nossas vidas, que somos filhos de Deus e, como tal, estamos sob sua proteção e seu governo. Satanás sabe que quando oramos dessa maneira, estamos ativando o poder de Deus em nossas vidas e naqueles ao nosso redor, e ele não pode fazer nada para impedir isso. Há poder na oração que é feita com fé, sem duvidar, sem hesitar. Quando oramos com confiança em Deus,
não estamos apenas fazendo pedidos, mas estamos proclamando a verdade de que Ele é soberano, Ele é fiel e Ele pode fazer o impossível. Satanás tenta desviar nossos corações da oração, tenta nos fazer acreditar que ela é inútil ou sem poder, mas a realidade é que quando oramos com fé, estamos abrindo as portas para Deus agir. Não importa quão grande seja o desafio, a oração fervorosa e cheia de fé sempre será uma arma poderosa contra as forças das trevas. O cristão que ora com poder é aquele que permanece firme na fé, sabendo que Deus ouve e responde às suas orações. Ele entende que a oração não é apenas um ritual, mas uma prática viva, que conecta o cristão diretamente ao poder de Deus. E Satanás teme esses cristãos porque sabe que uma oração fervorosa pode mover montanhas, mudar corações e transformar vidas. Portanto, devemos sempre ser diligentes em nossa vida de oração, confiantes de que quando oramos com fé, o poder de Deus está conosco. E nenhuma força das trevas pode prevalecer contra nós. Que possamos, a partir deste momento, nos tornar cristãos que oram com poder, que oram com fé inabalável e que acreditam plenamente que Deus pode e vai responder às nossas orações. Quando oramos dessa maneira, Satanás teme e o reino de Deus avança em nossas vidas. Terceiro tipo, o cristão de amor incondicional. O cristianismo é, acima de tudo, uma jornada de amor. No centro da mensagem de Jesus está o amor incondicional, aquele que transcende qualquer dificuldade, qualquer ofensa e qualquer barreira humana. Satanás teme profundamente os cristãos que vivem e demonstram esse amor, pois sabe que o amor incondicional é uma das armas mais poderosas contra as forças das trevas. Um cristão que ama sem reservas não é facilmente derrotado pelo inimigo, pois sua vida reflete o próprio caráter de Deus. O amor de Cristo é radical e incondicional. Em João 13, versículos 34 e 35, Jesus nos dá um novo mandamento, dizendo: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor que Jesus nos ensina não é um amor superficial ou circunstancial, mas um amor profundo, sacrificial e constante. Esse amor vai além das palavras. Ele se reflete em ações concretas, em atitudes de perdão, paciência e compaixão. Ele é a verdadeira marca de um cristão. Quando amamos uns aos outros como Cristo nos amou, estamos sendo reconhecidos como discípulos dele. Jesus não nos chama para amar apenas aqueles que nos amam ou aqueles que nos tratam bem, mas ele nos chama a amar todos, até mesmo os nossos inimigos. Isso, sem dúvida, é algo que Satanás teme profundamente. O amor incondicional quebra as correntes do pecado, dissolve as barreiras que o inimigo tenta colocar entre as pessoas e, mais do que isso, reflete o caráter de Cristo. Quando amamos como Cristo amou, nos tornamos canais do seu amor e da sua graça no mundo, trazendo cura e transformação para aqueles que nos rodeiam. A história do bom samaritano, em Lucas 10, versículos 30 a 37, é um exemplo claro de como o amor incondicional age em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. E, respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho,
e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no dia seguinte, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O samaritano demonstrou um amor sem reservas, sem preconceitos e sem esperar nada em troca. Este exemplo ilustra o amor que Deus exige de seus seguidores. O samaritano não fez uma avaliação do homem ferido antes de ajudá-lo. Ele não olhou para as circunstâncias ou para o que poderia ganhar com isso. Ele apenas demonstrou compaixão, como Cristo faria. O amor incondicional não se baseia em méritos, mas em graça. E é exatamente esse tipo de amor que Satanás teme, pois sabe que é um amor capaz de transformar até os corações mais endurecidos e quebrar os cadeados que o inimigo coloca nas vidas das pessoas. O cristão que vive esse amor não apenas serve aos outros, mas reflete o coração de Deus em um mundo cheio de ódio, raiva e divisão. O amor de Cristo transcende todas as divisões humanas, sejam elas de raça, classe social, religião ou qualquer outra barreira que Satanás tente levantar. Quando o cristão ama incondicionalmente, ele se torna um farol de luz em um mundo sombrio, um reflexo do amor de Deus, que é mais forte do que qualquer divisão que o inimigo tente criar. Satanás teme esse tipo de cristão porque sabe que, quando amamos sem reservas, estamos derrotando as forças do mal. O amor incondicional é a chave para a verdadeira transformação. Ele tem o poder de curar feridas, restaurar relacionamentos e trazer a paz de Cristo onde há conflito. Satanás sabe disso e tenta de todas as maneiras afastar os cristãos desse amor, tentando nos fazer acreditar que o ódio ou o ressentimento são respostas mais eficazes para as ofensas que sofremos. Mas a verdade é que o amor incondicional de Cristo é a única resposta que tem o poder de trazer verdadeira cura, verdadeira paz e verdadeira liberdade. O cristão que ama incondicionalmente é aquele que reflete o caráter de Deus de maneira genuína. Esse tipo de amor não exige que o outro seja perfeito ou que tenha se arrependido antes de ser amado. Ele ama porque Deus nos amou primeiro, mesmo quando éramos ainda pecadores. O amor incondicional não depende das ações dos outros, mas da decisão pessoal de amar como Cristo amou. Quando escolhemos perdoar, ajudar e amar, mesmo quando não há nada em troca, estamos imitando a atitude de Cristo e quebrando as correntes do inimigo. A oração de perdão e amor é uma das mais poderosas que podemos fazer. Satanás teme os cristãos que vivem nesse amor, porque sabe que, quando estamos cheios de amor, estamos também cheios do Espírito Santo, e é Ele quem nos capacita a fazer o impossível. O perdão é uma das formas mais eficazes de quebrar amarras do mal. Quando perdoamos, libertamos não apenas os outros, mas também a nós mesmos, permitindo que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. O cristão que pratica o amor incondicional não é alguém que vive em um estado de passividade, aceitando injustiças sem agir. Ao contrário, esse cristão é aquele que, movido pelo amor de Deus, age com compaixão, ajuda os necessitados, defende os oprimidos e se posiciona contra o mal. O amor incondicional é ativo, é transformador, é ousado. Ele não se contenta com o status quo, mas busca a justiça e a paz onde quer que vá. Satanás teme este tipo de cristão porque sabe que o amor incondicional é uma força tão poderosa que ele não pode controlá-la. O amor de Cristo quebra todas as correntes do mal, vence
todas as divisões e traz cura e restauração onde o inimigo tentou trazer destruição. Portanto, a chave para vencer as forças das trevas está em viver o amor de Cristo em nossas vidas cotidianas, amando sem reservas, perdoando sem limites e estendendo a mão aos que precisam de ajuda, como o bom samaritano fez. O amor incondicional é a marca de um cristão genuíno. E Satanás sabe que ele não pode vencer aqueles que amam como Cristo amou. Quarto tipo, o cristão de obediência radical. A obediência radical é um dos pilares mais sólidos da vida cristã. Quando falamos de obediência, não nos referimos apenas a seguir regras ou a cumprir com expectativas religiosas. A verdadeira obediência a Deus é uma expressão de confiança profunda em sua soberania, uma entrega completa à sua vontade, mesmo quando não entendemos totalmente seus planos. Satanás teme este tipo de cristão, aquele que vive em obediência radical aos mandamentos de Deus, porque ele sabe que a obediência é uma chave poderosa para a vitória espiritual. Em João 14, versículo 15, Jesus nos dá uma instrução clara e profunda. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Não há como amar a Deus sem obedecer aos seus mandamentos. A obediência é a resposta natural do cristão que realmente ama a Deus, pois ela reflete o reconhecimento de sua autoridade e bondade. Quando amamos a Deus, nossa obediência não é forçada ou superficial. Ela nasce de um desejo genuíno de agradar ao Senhor e de viver de acordo com seus princípios. A obediência radical, portanto, vai além da obediência superficial ou circunstancial. Ela é incondicional e é uma expressão de fé verdadeira. A obediência radical de Abraão, relatada em Gênesis 22, versículos 1 a 19, nos oferece uma lição de fé e confiança inabaláveis em Deus. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová-Jiré, como se diz até ao dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. E bradou o anjo do Senhor a Abraão,
pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não poupaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Assim, tornou Abraão para os seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Abraão foi chamado por Deus a sacrificar seu único filho, Isaque, aquele que Deus havia prometido como herdeiro de grandes bênçãos. Abraão não questionou, não hesitou, mas obedeceu prontamente. Mesmo sem entender o propósito por trás do comando divino, Abraão confiava plenamente que Deus sabia o que estava fazendo e que, de alguma forma, ele iria prover uma solução. A fé de Abraão foi tão grande que ele se preparou para seguir até o fim, acreditando que, se necessário, Deus seria capaz de ressuscitar seu filho, como nos mostra a carta aos Hebreus, em Hebreus 11, versículo 19. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também, em figura, o recobrou. O que torna essa história tão marcante não é apenas o ato de obedecer, mas a disposição de Abraão em entregar algo de muito valor a Deus, algo que representava a concretização das promessas divinas em sua vida. Abraão não obedeceu porque Deus pediu algo pequeno ou fácil, mas ele obedeceu porque confiava em Deus acima de tudo. A obediência de Abraão não foi resultado de uma ordem simples ou sem importância. Ela foi uma prova de que sua fé estava firmada em Deus e não nas circunstâncias. A obediência radical é desafiadora, pois muitas vezes ela exige que renunciemos a nossos próprios desejos, planos e entendimento. Satanás sabe que quando um cristão é capaz de se submeter a Deus de maneira radical, ele está liberando uma força espiritual incomparável. Quando obedecemos a Deus sem questionar, sem negociar, estamos posicionando nossas vidas de acordo com a sua vontade perfeita. Satanás teme os cristãos que vivem dessa maneira, porque sabe que ao obedecer incondicionalmente, o cristão está permitindo que o poder de Deus atue de forma plena em sua vida. Ele entende que a obediência traz o favor de Deus e abre portas para milagres, bênçãos e conquistas espirituais. A obediência radical não é apenas um exercício de submissão, mas uma forma de alavancar o poder de Deus em nossas vidas. Em momentos de prova, quando somos chamados a obedecer, mesmo sem entender os motivos, é nesse momento que nossa fé é fortalecida. Quando obedecemos a Deus, mesmo quando parece difícil ou impossível, estamos dizendo a Ele que confiamos mais na sua sabedoria do que em nossas próprias compreensões limitadas. Deus, em sua bondade, sempre recompensa a obediência com mais do que podemos imaginar. A nossa fidelidade a Ele libera um fluxo de bênçãos e proteção que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Satanás tenta de todas as formas nos convencer de que a obediência a Deus é desnecessária ou prejudicial, que os mandamentos de Deus são uma carga pesada, ou que podemos alcançar nossos objetivos de outras maneiras. No entanto, a verdadeira obediência não traz fardo, mas liberta. Em Mateus 11, versículos 28 a 30, Jesus nos chama: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A obediência a Deus não é uma carga,
mas um caminho de liberdade, onde encontramos descanso e paz para nossa alma. O cristão de obediência radical é alguém que confia plenamente em Deus e, como Abraão, está disposto a sacrificar aquilo que é mais precioso para seguir a vontade divina. Este tipo de cristão não busca entender tudo antes de obedecer. Ele obedece porque confia no caráter de Deus e nas promessas que ele fez. A verdadeira obediência não questiona o comando, mas se rende à soberania de Deus, sabendo que Ele é bom e que seu propósito é sempre para o bem. Deus não exige obediência apenas por sua autoridade, mas porque Ele deseja o melhor para nós. Muitas vezes, o que Ele nos pede não faz sentido à primeira vista, mas a obediência nos leva a experimentar sua fidelidade de maneira profunda e pessoal. Quando obedecemos a Deus, mesmo nas situações mais difíceis, estamos permitindo que Ele nos guie pelo caminho que nos leva à vida plena, à restauração e à vitória espiritual. Satanás sabe que a obediência radical é um muro intransponível contra os ataques do mal. Ele tenta de todas as formas desviar os cristãos de seu caminho, semeando dúvida, desconfiança ou medo. Mas, quando permanecemos firmes na obediência, sabendo que Deus está conosco, nenhuma força do inimigo pode nos derrotar. A obediência radical não é algo que pode ser conquistado de uma vez, mas é uma prática diária, uma entrega contínua ao Senhor. Quando escolhemos obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida, estamos nos alinhando com o plano perfeito que Ele tem para nós. Portanto, a obediência radical é um sinal claro de um cristão que confia plenamente em Deus. Satanás teme esses cristãos porque sabe que eles são um poder imparável, capazes de cumprir os propósitos de Deus em suas vidas e no mundo. Ao escolher obedecer a Deus, nos tornamos instrumentos poderosos em suas mãos, prontos para realizar suas obras e para viver de acordo com o seu chamado. Como Abraão, devemos estar dispostos a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o porquê, porque sabemos que Ele é fiel e que Ele nunca falha. A obediência radical é a expressão mais profunda da nossa fé e confiança em Deus. E é através dela que encontramos a verdadeira vitória em Cristo. Quinto tipo, o cristão de propósito claro. O cristão com propósito claro é aquele que não se deixa enganar pelas distrações e incertezas do mundo. Ele sabe exatamente quem é em Cristo e vive para cumprir a missão que Deus lhe confiou. Esse tipo de cristão tem uma direção firme em sua vida, guiada pelo Espírito Santo, e está totalmente comprometido em viver para a glória de Deus. Satanás teme esse cristão porque ele se torna imbatível. Quando alguém conhece seu propósito em Cristo e vive para cumprir os planos de Deus, as forças do mal não têm espaço para agir. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos assegura: porque sou eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esses planos de Deus para nós não são apenas uma vaga promessa, mas um propósito claro, específico e poderoso para nossas vidas. Quando compreendemos que nossa existência não é acidental, mas parte de um plano divino, começamos a viver com mais coragem, foco e determinação. Deus, em sua infinita sabedoria, tem um propósito único para cada um de nós. E quando nos alinhamos com esse propósito, encontramos verdadeiro significado e satisfação. Satanás teme profundamente quando um cristão reconhece e abraça esse propósito, porque ele sabe que esse cristão se torna imbatível. Paulo, o apóstolo, é um exemplo claro de alguém com um propósito claro em Cristo. Mesmo quando foi preso, enfrentando adversidades e perseguições, seu propósito de propagar o Evangelho nunca vacilou. Em Atos 16, vemos Paulo e Silas na prisão, mas em vez de desanimar,
eles louvam a Deus. Eles não estavam mais preocupados com a prisão em si, mas com a missão que Deus havia dado a eles. Mesmo nas condições mais difíceis, Paulo sabia que sua vida tinha um propósito claro: espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não permitiu que as circunstâncias o desviassem de sua missão. O cristão com propósito claro é como uma flecha certeira, sempre mirando no alvo, independentemente das tempestades que possam surgir em seu caminho. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles poderiam ter se rendido ao desespero, mas, em vez disso, escolheram louvar a Deus e testemunhar seu poder. O propósito claro de Paulo era mais forte do que qualquer prisão física. Ele sabia que sua missão era levar as boas novas de Cristo, não importando onde estivesse. Essa confiança no propósito de Deus é o que mantém o cristão firme, mesmo quando as adversidades tentam nos desviar. Satanás tenta desanimar os cristãos, fazendo-os duvidar de seu propósito e os fazendo acreditar que suas vidas são sem sentido ou sem direção. Mas o cristão com propósito claro não se deixa enganar. Ele sabe que Deus tem planos para a sua vida, planos de paz, planos para um futuro cheio de esperança. A verdade é que Satanás teme profundamente os cristãos que sabem quem são em Cristo. Eles não são mais manipulados pelo medo ou pelas dificuldades da vida, porque têm um propósito maior que os motiva e os guia. Esse cristão está imerso na missão de Deus e sua vida reflete a paixão de viver para a causa de Cristo. Esse tipo de cristão é imbatível porque, em vez de se concentrar nas adversidades, ele foca no chamado de Deus e nas promessas que ele fez. Um cristão, com um propósito claro, não se deixa desviar. Ele sabe que foi chamado para algo muito maior do que ele mesmo, e sua confiança está firmemente ancorada em Deus e em seus planos. Quando um cristão tem um propósito claro, ele não perde tempo com coisas fúteis. Sua vida é direcionada para cumprir a missão de Deus e ele não se deixa levar por distrações. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos ensina: "Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." O cristão com propósito claro busca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo o que ele precisa será dado a ele. Sua vida está voltada para o cumprimento do propósito divino, e ele vive com a certeza de que Deus proverá tudo o que for necessário para que ele possa cumprir essa missão. Satanás tenta nos distrair e nos desviar do nosso propósito em Cristo. Mas o cristão que tem uma visão clara da missão de Deus em sua vida é capaz de resistir às tentações e às distrações do mundo. Ele não se deixa perder em questões secundárias, mas mantém seu foco firme no que realmente importa: viver para a glória de Deus e cumprir o chamado que ele lhe deu. Satanás não pode desviar esse cristão de seu propósito, porque ele está completamente imerso no que Deus tem para ele. Quando um cristão reconhece seu propósito, ele começa a viver de forma diferente. Ele não mais se submete aos padrões do mundo ou aos desejos egoístas, mas busca alinhar cada área de sua vida com o plano de Deus. Sua identidade está firmemente ancorada em Cristo e ele não se deixa enganar pelas mentiras do inimigo. Ele sabe que sua vida tem um propósito, e esse propósito é dado por Deus. Satanás teme quando um cristão é imerso em seu propósito divino, porque ele sabe que esse cristão não será facilmente movido. Em uma cultura que constantemente tenta nos desviar do caminho, o cristão com propósito claro se torna uma luz no meio das trevas. Ele vive com integridade, com amor e com dedicação ao propósito que Deus estabeleceu para ele. Esse cristão não perde tempo com o que é passageiro, mas investe sua energia no que é eterno. Satanás
teme aqueles que têm essa clareza de visão, pois sabe que eles são incansáveis em sua missão e invencíveis em sua confiança em Deus. O cristão, com propósito claro, é também um cristão focado. Ele tem uma visão clara do que Deus quer para a sua vida e não permite que as distrações do mundo o desviem de seu caminho. Ele vive com a certeza de que cada dia é uma oportunidade para cumprir a vontade de Deus. Satanás tenta lançar dúvidas e medos, mas o cristão com propósito claro não vacila. Ele continua avançando, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Portanto, o cristão com propósito claro é aquele que Satanás teme, pois ele é uma força imparável. Ele não se deixa enganar pelas mentiras do inimigo, mas se mantém firme em seu chamado, confiante de que Deus o está guiando a cada passo. Sua vida é uma expressão do reino de Deus aqui na terra. E enquanto viver para cumprir esse propósito, Satanás não poderá destruí-lo. Ele é como uma flecha certeira, indo diretamente para o alvo, vivendo cada dia com o foco em seu chamado divino. Nos últimos tempos, muitas pessoas têm falado sobre a experiência do despertar espiritual, especialmente quando acordamos entre 3 e 5 horas da manhã. Esse fenômeno é algo que muitos consideram uma coincidência, mas ao longo dos tempos, várias tradições espirituais e ensinamentos, como os de Billy Graham, têm apontado para um propósito divino nessas horas silenciosas. A verdade é que, para muitos, essa interrupção no sono é uma oportunidade espiritual que não deve ser ignorada, mas sim abraçada como um chamado divino. Na cultura brasileira, sempre fomos ensinados a valorizar a importância de ouvir o nosso coração e estar atentos aos sinais do universo. No entanto, muitas vezes, estamos tão imersos em nossas rotinas diárias que deixamos de ouvir a nossa alma. O despertar espiritual, quando ocorre durante as madrugadas, é um desses momentos em que a alma tenta se conectar com algo maior. Muitos de nós, ao acordarmos nesse período, podemos sentir uma inquietação que não conseguimos explicar facilmente. Esse desconforto, no entanto, não deve ser visto como algo negativo, mas como um convite para uma reflexão mais profunda, para orar e buscar forças espirituais para os desafios do dia a dia. O ensinamento de Billy Graham sobre o despertar espiritual é muito claro. Essas horas não são uma mera coincidência. Quando acordamos entre 3 horas e 5 horas da manhã, estamos sendo convidados a fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente importa. Não se trata apenas de uma interrupção no ciclo de sono, mas sim de um momento sagrado, onde temos a oportunidade de nos conectar com o divino, pedir sabedoria e discernir as escolhas que estamos fazendo em nossas vidas. Essa interrupção no sono é, na verdade, um presente, um lembrete de que devemos estar atentos aos sinais espirituais ao nosso redor. Aplicando esse ensinamento à vida cotidiana, podemos aprender a importância de parar, refletir e ouvir o que nosso espírito está tentando nos comunicar. Em um mundo tão agitado, onde as pressões da vida moderna muitas vezes nos fazem perder o foco, esses momentos de silêncio se tornam vitais para nosso crescimento espiritual. Assim como o povo brasileiro valoriza momentos de desconexão para se reconectar com a natureza e com a simplicidade da vida, também devemos aprender a nos desconectar do ruído da sociedade e buscar respostas nos momentos de introspecção. Uma das grandes lições que podemos aplicar ao acordar nesse horário é a importância de orar com expectativa. Ao invés de simplesmente nos virar e voltar a dormir, Billy Graham nos ensina que é nesse momento que podemos fazer uma oração poderosa, cheia de fé, esperando que Deus ouça e nos guie. Esse tipo de oração, feita com o coração aberto e uma alma receptiva,
tem o poder de quebrar as correntes espirituais que nos prendem e nos dar a direção necessária para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho. Quando oramos de maneira sincera e com expectativa, não estamos apenas pedindo por algo, mas também fortalecendo nossa conexão com o divino e reconhecendo que há um propósito maior para nossas vidas. Ao aplicar essa prática à nossa rotina diária, podemos observar mudanças profundas em nossa percepção de vida. Não se trata apenas de orar por nossas necessidades materiais, mas também de pedir clareza sobre nossas escolhas, entender nossos medos e principalmente buscar forças para seguir em frente com coragem e determinação. Como brasileiro, sabemos da importância de nossa fé e de como ela nos sustenta, especialmente em momentos difíceis. Assim como o povo brasileiro encontra força na coletividade e na união, devemos buscar força na nossa fé e no apoio divino, especialmente nas horas mais silenciosas do dia. Por fim, ao refletir sobre o que foi ensinado, fica claro que o despertar espiritual, nas madrugadas, não deve ser encarado como uma coincidência ou algo incômodo, mas sim como um momento de graça e de chamada para o crescimento espiritual. Ao aprender a ouvir esses sinais e a orar com expectativa, podemos encontrar respostas que transformarão nossas vidas e nos ajudarão a caminhar com mais confiança e sabedoria. Esses momentos de silêncio são preciosos e devemos aproveitá-los para nos reconectar com o que realmente importa em nossa jornada espiritual. Se você se identificou com esta reflexão e acredita que essa mensagem pode ser útil para alguém, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Comente abaixo como você lida com os momentos de despertar espiritual e compartilhe suas experiências. Juntos, podemos continuar a crescer espiritualmente e a nos fortalecer na nossa caminhada diária. Não perca os próximos vídeos que podem trazer mais luz para a sua jornada.